Olá, galera. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Química Geral. E o assunto de hoje vai ser tabela periódica. A tabela periódica é uma ferramenta de organização dos elementos químicos. Ao longo da história, ela passou por uma série de modificações até a estrutura atual. No entanto, o processo histórico de desenvolvimento da tabela periódica não vai ser o foco da nossa aula, mas sim a estrutura propriamente dita. A tabela periódica está dividida em famílias e períodos. As famílias, que também são chamadas de grupos, são as colunas, são as linhas verticais, que por recomendação da IUPAC devem ser numeradas de 1 a 18, da esquerda para a direita. Existe também uma outra nomenclatura, que é uma nomenclatura antiga, que é com letras também, números e letras, como vocês podem ver nesse slide. Os períodos agora são as linhas horizontais, ok? Que também por recomendação da IUPAC são numeradas de 1 a 7, de cima para baixo. Vocês podem ver aqui embaixo que nós temos duas linhas horizontais que estão para fora da estrutura principal. No entanto, essas duas linhas aqui, elas estão nesses dois espaços aqui. É como se a tabela periódica tivesse sido comprimida. É uma forma, na verdade, compacta de representação dela, ok? Uma coisa importante da tabela periódica é que os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, ok? Então, como vocês podem ver, ó, número atômico 1 vai para o 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Alguns grupos ou famílias possuem nomes específicos, tá? O grupo 1 ou 1A é a família dos metais alcalinos. A palavra álcali é derivada de um termo árabe que significa cinzas de plantas. Nesse grupo existem os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Se vocês olharem a tabela periódica, vocês vão ver que o elemento hidrogênio está nesse mesmo grupo. No entanto, ele não pertence à família dos metais alcalinos. O elemento hidrogênio não pertence a nenhuma família, ok? O grupo 2 ou 2A é a família dos metais alcalinos terrosos. A palavra terroso é um termo antigo da alquimia que referia-se a substâncias que eram pouco solúveis em água e extremamente estáveis em altas temperaturas. Nesse grupo nós temos o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio. O grupo 16, ou 6A, são os calcogênios. A palavra calcogênio ela é derivada do grego e significa formador de cobre. Nesse grupo nós temos o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, o polônio. O grupo 17, ou 7A, são os halogênios. Halogênio é uma palavra derivada do grego que significa formador de sal, ok? Nesse grupo nós temos o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato. Por último, o grupo 18, ou 8A, ou 0, é a família dos gases nobres. Essa família recebe esse nome porque esses são elementos cujos átomos são tipicamente não reativos. Pertence a essa família o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Bom, uma outra classificação dos elementos químicos na tabela periódica são em representativos e de transição. Os elementos químicos que estão localizados nos espaços verdes são os elementos que nós chamamos de elementos representativos, enquanto que os elementos que estão localizados nos espaços amarelos e vermelhos são os elementos de transição. Outra forma de classificar os elementos químicos é através de metais, semimetais e não metais. Os elementos que estão localizados nos espaços azuis são os metais, os elementos que estão localizados nos espaços amarelos são os não metais, e os que estão localizados nos espaços verdes são os semimetais. Hoje em dia existe uma recomendação de que os semimetais não sejam mais classificados dessa forma, certo? Os elementos devem ser classificados ou como metais ou como não metais, de acordo com a suas propriedades físico e químicas, ok? Agora uma parte extremamente importante, tá? Prestem bastante atenção para entender isso. Existe uma outra classificação, ok? Que é a classificação dos elementos de acordo com os blocos de subníveis.
Dependendo da configuração eletrônica de cada elemento químico, eles vão estar em um desses 4 grandes blocos. Se o elemento químico tiver uma distribuição eletrônica cujo subnível mais energético termina em S, ele vai estar nesse bloco aqui, à esquerda da tabela periódica. Se o elemento tiver uma distribuição eletrônica cujo subnível mais energético termina em P, ele vai estar nesse grupo aqui, neste bloco, à direita da tabela periódica. Se esse elemento químico tiver uma distribuição eletrônica cujo subnível mais energético termina em D, ele vai estar nesse bloco no centro da tabela periódica, e se terminar em F, ele vai estar naquele bloco isolado da tabela periódica. De que forma eles estão localizados exatamente em cada um desses blocos? Se o elemento terminar em S1, ele vai estar na primeira coluna. Veja bem, todos os elementos da primeira coluna possuem o subnível mais energéticos terminado em S1. Na segunda coluna, em S2. E para cada coluna nós temos uma denominação, ou seja, nós temos um subnível específico, ok? Está representado aqui, vocês podem estudar através desse slide, ok? O interessante é lembrar são aquelas famílias, aqueles grupos que têm nomes específicos, que são as famílias que são terminadas em S e em P. Então, ó, o grupo 1 lembra que é o quê? É a família dos metais alcalinos. Então, tudo que termina em S1 é metal alcalino. O grupo 2 ou 2A são os metais alcalinos terrosos. São todos os elementos terminados em S2. Ok? Se terminar em P1, ele vai pertencer ao grupo 3A ou grupo 13, que é a família do boro. Se terminar em P2, vai pertencer ao grupo 4A ou 14, que é a família do nitrogênio. Perdão, que é a família do carbono. Se terminar em P3, vai pertencer ao grupo 5A, que é a família do nitrogênio. E se terminar em P4, vai pertencer ao grupo 6A ou 16, a família dos calcogênios. Se terminar em P5, vai pertencer ao grupo 7A ou 17, que é a família dos halogênios. E se terminar em P6, vai pertencer ao grupo 8A ou 0 ou 18, que é a família dos gases nobres. A única exceção para essa família é o elemento que termina em S2, tá bom? Que é 1s2, é o único elemento que é um gás nobre, que apesar de terminar em S2, não pertence aos metais alcalinos terrosos, pertence aos gases nobres, que é o caso do hélio, ok? Bom, outra classificação é a relação que nós temos entre período e a camada eletrônica. Qual que é a relação que nós temos na tabela periódica? Que o elemento vai estar no período que é igual ao número de camadas eletrônicas que ele possui. Ou seja, se um elemento está no período 1, obrigatoriamente ele tem uma camada eletrônica. Se ele está no período 2, no segundo período, ele vai possuir 2 camadas eletrônicas. Se ele estiver no terceiro período, 3 e assim por diante. Aqui nesse slide nós vemos o exemplo. Ó, período 1, nós temos os elementos hidrogênio e hélio. Ambos possuem uma única camada eletrônica. Aqui, na segunda camada eletrônica, no segundo período, perdão, nós temos elementos que possuem 2 camadas eletrônicas, e assim por diante. Vamos fazer um exercício para consolidar um pouquinho dessas informações. Veja a configuração eletrônica dos elementos genéricos abaixo e responda. Então, nós temos 4 elementos genéricos, tá? Nomeados de A, B, C e D. E aqui nós temos a configuração eletrônica deles, a distribuição eletrônica em subníveis. E ele pergunta, 1. Determine o período e a família de cada elemento. Como que nós vamos determinar qual é o período e a família de cada elemento? Olhando a distribuição eletrônica. O período significa o número de camadas que aquele elemento possui. Então, vamos lá. O A, ele possui 2 camadas, porque veja bem, ele só tem a camada 1 e a camada 2.
Portanto, ele pertence ao segundo período da tabela periódica. E a que família ele pertence? Para eu saber a que família ele pertence, eu vejo o subnível mais energético. O subnível mais energético é o P4, ok? Voltamos lá naquela tabelinha e nós vemos que o P4 pertence à família o quê? 6A ou 16, ok? O B, quantas camadas ele tem? Ele possui 3 camadas, ó, A1, A2 e A3. Se ele possui 3 camadas, ele pertence ao terceiro período da tabela periódica. E a que família ele pertence? Olha o subnível mais energético, que é o S1. Volto lá na minha tabelinha e vejo que S1 pertence ao quê? À família 1A ou 1, que também tem um nome específico, que é metal alcalino, ok? C. Quantas camadas eletrônicas o elemento C possui? Uma, duas, três, quatro, ok? Então ele possui 4 camadas eletrônicas e, portanto, ele pertence ao quarto período da tabela periódica. Qual é a família dele? O subnível mais energético é o P4. Vemos lá que P4 é o grupo 6A ou 16, que também tem um nome especial. Lembra lá, se nós voltarmos um pouquinho mais, que essa família recebe o nome de calcogênios. Por último, D. Quantas camadas eletrônicas o elemento D tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ele possui 5 camadas eletrônicas e, portanto, ele pertence ao quinto período da tabela periódica. Qual família ele pertence? Olha o subnível mais energético, que é o P6. Volto lá na minha tabelinha e vejo que os elementos terminados em P6 pertencem ao grupo 8A ou 18 ou ainda 0, que recebe um nome especial que é gases nobres. Então, o elemento D pertence à família dos gases nobres. Questão 2. Determine a quantidade de elétrons na camada de valência. Nós vimos que a camada de valência é a camada mais externa. A camada de valência do elemento A é a camada 2. Percebam, a primeira é a 1, a segunda, que é a última, que é a mais externa, é a 2. Quantos elétrons tem na camada 2? Eu somo todos esses elétrons que estão na camada 2. 2 e 4, tenho 6 elétrons na camada de valência. O elemento B, qual que é a camada de valência dele? É a camada mais externa. Qual que é a camada mais externa? É a camada 3. Quantos elétrons ele tem na camada 3? 1 elétron. Então, o elemento B possui 1 elétron na camada de valência. E o elemento C? O elemento C possui 4 camadas, veja bem. A camada mais externa é a quarta. Quantos elétrons ele tem na quarta camada? 2 mais 4, 6. Então, o elemento C possui 6 elétrons na camada de valência. O D, o elemento D possui 5 camadas. Quantos elétrons ele tem na última camada, que é a camada 5? 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência. Questão 3. Quais elementos possuem propriedades químicas semelhantes e justifique? Aqui vai uma informação importante. Elementos de um mesmo grupo ou família possuem propriedades químicas semelhantes, ok? Então, todos os elementos que pertencem a uma mesma família, obrigatoriamente, têm propriedades químicas semelhantes. Então, para responder essa 3, eu preciso ver quais elementos pertencem à mesma família. Nós vimos que pertence à mesma família quem tiver o subnível mais energético igual. Nós vimos aqui que o A termina em P4 e o C também termina em P4. Portanto, tanto o A quanto o C pertencem à mesma família, que é a família dos calcogênios, e, portanto, A e C têm propriedades químicas semelhantes. Bom, aqui estão as respostas para depois vocês conferirem em casa, ok? Continuando, existem algumas outras propriedades periódicas. Por que as propriedades se chamam periódicas? Porque os elementos estão organizados de certa forma que eles apresentam periodicidade nas suas propriedades. Uma dessas propriedades é o raio atômico. O raio atômico é o tamanho do átomo, que é uma característica que é muito difícil de ser determinada, porque a eletrosfera ela não tem uma fronteira definida, ela tem variações. Mas existe uma maneira geral de comparar o tamanho dos átomos.
E a gente leva em consideração dois fatores. O primeiro deles é dizer o número de níveis. Quanto maior for o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. Então, se eu tenho dois átomos, eu quero saber qual tem o raio atômico maior, vai ser o átomo que tiver maior número de níveis. E se os átomos tiverem o mesmo número de níveis, qual que vai ser maior? Nós vamos usar o segundo fator, que é o número de prótons. O átomo que apresenta o maior número de prótons, ele vai exercer uma força de atração sobre os seus elétrons maior, o que vai ocasionar uma redução no seu tamanho, certo? Então, dois átomos com o mesmo número de camadas eletrônicas, o que tiver maior número de prótons no núcleo vai ser menor. Aqui nesse slide nós temos uma foto que tem uma representação simplificada de como varia o raio atômico na tabela periódica. Ele aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, ou seja, quanto maior for o período do elemento, maior ele vai ser, porque ele vai ter maior número de camadas. E quanto menor for o número atômico, ou seja, variar da direita para a esquerda, quanto menor for o número atômico, maior vai ser o raio atômico. Por quê? Porque vão ter menos prótons no núcleo, que vai atrair menos fortemente os elétrons da eletrosfera, ok? Então, numa mesma família, quanto maior o número atômico, menor é o tamanho do elemento químico. Outra propriedade é a energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia que é necessária para eu remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. É representado pela seguinte equação. Nós temos um átomo genérico no estado gasoso que recebe energia, certo? Quando ele recebe energia, nós conseguimos arrancar um elétron dele e ele se torna um cátion, ok? Quanto maior for o raio desse elemento, menor vai ser a atração exercida pelo núcleo sobre o elétron mais afastado. E, portanto, menor vai ser a energia necessária para eu remover esse elétron. De novo, aqui eu tenho mais uma representação de como a energia de ionização ela está caracterizada na tabela periódica. A energia ela aumenta de baixo para cima, ou seja, quanto menor for o período, e da esquerda para a direita, ou seja, quanto maior for o número atômico. Uma coisa muito importante agora, presta bem atenção. Quando nós retiramos um primeiro elétron do átomo, ocorre uma diminuição do raio atômico. Por quê? Quando nós arrancamos um elétron de um átomo, ele fica com mais cargas positivas no núcleo do que elétrons em volta dele, correto? Portanto, a força de atração do núcleo sobre os elétrons da eletrosfera vai aumentar, ok? Diminuindo o raio desse elemento. Portanto, a segunda energia de ionização, ou seja, para eu remover um segundo elétron, eu vou precisar colocar mais energia. Assim, para um mesmo átomo, nós temos que a primeira energia de ionização é menor que a segunda energia de ionização, que é menor que a terceira energia de ionização e assim por diante. Na foto, nós temos um exemplo do elemento magnésio. Aqui nós temos o átomo magnésio, que possui número atômico 12, ou seja, ele tem 12 prótons no núcleo e 12 elétrons na eletrosfera. Para eu arrancar um elétron da eletrosfera, eu preciso colocar 738 kJ de energia. E aí eu consigo remover um elétron do magnésio. Para eu remover o segundo elétron do magnésio, eu já preciso de mais energia. Veja bem, 1451. Para eu transformar o magnésio, que era um cátion, 1 positivo, em um cátion 2 positivo. Ok? Arrancar mais um elétron dele. Outra propriedade periódica é a afinidade eletrônica. É definida como a energia que é liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. A equação que representa essa propriedade é essa daqui. Nós temos um elemento no estado gasoso que, ao capturar um elétron, ele fica um ânion e libera energia. A medida experimental dessa afinidade eletrônica ela é muito difícil e ela só possui valores para alguns determinados elementos. De modo geral, a afinidade eletrônica ela varia na tabela periódica da seguinte forma: ela aumenta
de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ou seja, quanto menor o período e maior o número atômico, maior é a afinidade eletrônica. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a força de atração exercida sobre elétrons de uma ligação. Nós vamos ver que os elementos químicos eles não estão isolados na natureza. De um modo geral, eles estão ligados a outros elementos químicos através das suas eletrosferas, fazendo ligações, ok? A eletronegatividade dos elementos ela não é uma grandeza absoluta, mas sim relativa. E ao estudá-la, na verdade, nós estamos comparando a força de atração exercida pelos átomos sobre os elétrons de uma ligação. Ou seja, nós estamos dizendo qual átomo é capaz de atrair os elétrons de uma ligação mais forte do que o outro. Ok? Nós vamos ver as ligações mais adiante. Essa força de atração ela tem uma relação com o raio atômico. Quanto menor o tamanho do átomo, maior vai ser a força de atração, pois a distância do núcleo-elétron da ligação é menor. É importante lembrar que a eletronegatividade ela não é definida para os gases nobres, uma vez que nós consideramos os gases nobres inertes, ou seja, pouco ou nada reativos, ok? Como que varia a eletronegatividade na tabela periódica? De baixo para cima e da esquerda para a direita. Ela aumenta, tirando a coluninha, a última coluna, a última família dos gases nobres. Ok? Quanto menor for o átomo, maior é a eletronegatividade. Bom, vamos fazer mais um exercício para poder compreender melhor esse assunto. Sobre os elementos químicos a seguir, responda. Nós temos 4 elementos químicos aqui e o seu número atômico. 1. Organize os elementos em ordem crescente de raio atômico. Vou ler todas as questões primeiro. 2. Organize os elementos em ordem crescente de eletronegatividade. E 3. Sabendo que a primeira energia de ionização do cloro é 1260 kJ, escreva a equação que representa esse processo. Para responder a 1, que é organizar os elementos em ordem crescente de raio atômico, primeiro nós temos que fazer a distribuição eletrônica desses elementos, a distribuição eletrônica em subníveis, ok? Então, aqui nessa foto que já tem as respostas, nesse slide que já tem as respostas, nós temos a distribuição eletrônica de cada elemento. Ou seja, agora nós vamos fazer a comparação dos raios atômicos. O raio atômico é maior quanto mais camadas eletrônicas eles tiverem. Se eu quero colocar em ordem crescente, eu preciso do menor primeiro, certo? O menor é o que tem o menor número de camadas, que no caso é o lítio, que possui só 2 camadas. Camada 1 e camada 2, ok? Qual que é o segundo menor? Vamos lá. Tanto o sódio quanto o cloro possuem 3 camadas, percebam? Camada 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Qual, então, que é o menor? Nós vamos usar aquele segundo critério. Quando nós temos o mesmo número de camadas, o segundo critério que nós usamos é o número de prótons. O número de prótons no núcleo. Aquele que tiver o maior número de prótons vai ser o menor átomo, ok? Então, o próximo elemento menor é o cloro, porque o cloro possui 17 prótons no núcleo, enquanto que o sódio possui 11. Ok? Então, a ordem é lítio, clório, sódio, potássio. Por que o potássio é o maior? Porque, dentre todos os elementos desse exemplo, ele possui 4 camadas eletrônicas. Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Agora, organizar em ordem crescente de eletronegatividade. Nós vimos que eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair um elétron numa ligação química. E essa eletronegatividade vai ser maior quanto menor for o átomo. Portanto, a resposta é exatamente o contrário disso, que aqui não é o raio atômico aumentando. Se o raio atômico aumenta, o que acontece com a eletronegatividade? Diminui. Portanto, em ordem crescente de eletronegatividade é o contrário disso. Então, o potássio, que é o maior, tem a menor energia a menor eletronegatividade, enquanto que o lítio, que é o menorzinho, tem a maior eletronegatividade. Por último, é para a gente fazer a equação da primeira ionização do cloro. Então, nós temos o cloro, certo? Cl, no estado gasoso, ok?
Está escrito no enunciado que ele precisa de 1.260 quilojoules, perdão, para poder ionizar, fazer a primeira a primeira ionização. Então, ó, o cloro no estado gasoso recebe 1.260 quilojoules, nós conseguimos remover um elétron e o cloro vira um cátion, um positivo. Gente, eu sei que a aula é rápida, certo? E isso, portanto, vai demandar de vocês que vocês estudem, vocês peguem e façam a lista de exercício e as dúvidas podem ser tiradas direto comigo através do WhatsApp e a gente pode agendar uma videochamada para poder responder as dúvidas, ok? É importantíssimo pegar esse material teórico, ler ele, tentar fazer os exercícios, anotar as dúvidas e depois vir tirar. Parece que é muita coisa, parece que é muito difícil, mas algumas horinhas de estudo vocês vão tirar de letra, porque é bem simplesinho, ok? Bons estudos.